O filho grampeou o telefone da mãe moribunda. Depois de ouvir a conversa dela, ele ficou chocado. Semyon já havia desistido da ligação várias vezes, mas sua mãe manteve-se ligando para a menina. Disse a Lena que poderia não aguentar e pediu-lhe para responder a ela e não a deixasse sozinha. Conhecendo Olga, a mulher de Vladislav, a garota disse que ela não queria se distrair. Eles tinham uma reunião marcada com o planejador de casamentos, onde iriam discutir sobre os detalhes da cerimônia, e que ela estava anotando tudo o que era necessário para programar o casamento. Em seguida, eles foram comprar todos os itens necessários para a organização e ainda iriam encontrar uma florista à noite e que haviam ainda muitas coisas para serem feitas, e Olga sabia sobre elas. De manhã, seu filho a havia avisado que hoje ele estaria inundado de tarefas. Como a mulher sempre se comportava assim, os jovens não duvidaram que ela pudesse estar ligando sobre mais alguma coisa insignificante. Enquanto isso, o planejador de casamentos suspirava a contragosto toda vez que o noivo ficava distraído, porque tinha que atender o telefone. Mas naquela vez, era melhor atendê-lo. Seria mais fácil Lena planejar o seu futuro, mas o rosto do marido ficou pálido. O planejador de casamentos percebeu que algo estava errado, olhou para o relógio e começou a guardar seus objetos de trabalho em sua bolsa. Filho, traga-me o seguro e os meus documentos. Semyon olhou para um ponto vazio, ouvindo o que sua mãe estava dizendo a ele. E então? Você pode continuar se divertindo. Ela terminou tristemente. Minha mãe está morrendo. Está agora no hospital. Deus. O homem ficou branco e quase caiu nos braços do planejador do casamento. Ela o quê? Perguntou a mulher. Prestes a morrer, disse Shin. Ela me pediu para levar seus documentos, mas eu pensei que os documentos só deveriam ser preparados após a morte. O planejador de casamentos, depois da notícia do noivo infeliz, se recompôs. Acalmou a Lina, dizendo que ele iria figurar que talvez sua mãe estivesse exagerando novamente, e pedindo-lhe para terminar de tomar as decisões e cuidar dos problemas com o casamento. Continue a se preparar para o casamento. Sua mãe muitas vezes tenta fazer uma bagunça com as coisas. Não há necessidade de dizer adeus a ela e nem cancelar o casamento. O pensamento do jovem Semyon foi ver sua mãe. Ela estava deitada na enfermaria de cardiologia, pálida, e seu cabelo parecia que estava com uma completa bagunça. Ela às vezes permitia que vissem ela sem se maquiar, mas ela nunca permitia que alguém a visse sem estar com o cabelo corretamente penteado. Ela tinha uma coisa sobre isso. Ela pensou que seu cabelo estava escasso e ralo, e que ela deveria começar a se preocupar se ela não o fizesse e até mesmo fazer qualquer coisa sobre o cabelo dela. Ele deve começar a se preocupar. O filho percebeu. Era um problema grave, a mãe dizia. Aquilo aconteceu enquanto ela estava no hospital em terapia e ele sentiu-se terrível a partir daí. Ela estava hospitalizada, ela foi tratada, mas o perigo era que o sangue remanescente pudesse ir para o cérebro a qualquer momento e ela pudesse morrer. Os médicos então fazendo tudo o que podem para adiar este momento desagradável. Até agora foi apenas uma crise hipertensiva. Só Deus sabe o que vai acontecer depois. Semyon olhou para a bolsa de soro em gotejamento ao lado da cama de sua mãe. Ela disse que eles já tinham gotejado um e que aquele era o segundo, e que nele haviam enormes quantidades de medicamentos. Havia uma escova de cabelo na mesa de cabeceira. O quarto estava limpo e Semyon notou especialmente a roupa de cama, que era de um material como linho de casa, com flores impressas. Pelo menos eu vou morrer em circunstâncias normais.
Ela suspirou. Você vai adiar o casamento, não vai? Ela acrescentou. Ou você vai agir casualmente? Você não vai se divertir enquanto sua mãe está morrendo. Você vai? Os olhos de seu filho estavam arregalados e ela soava cruel. Mas é claro, quando você sabe que sua mãe está em apuros, não é nada divertido. Foi bom que não chamamos o fotógrafo ainda. Foi apenas um arranjo preliminar. Ele esperava que sua mãe ficasse bem, e isso era a coisa mais importante. Mas ele e Lena tinham um problema. É que eles já haviam gasto muito dinheiro com o casamento. O restaurante foi reservado e os convites já haviam sido entregues aos convidados. Já haviam dado um adiantamento ao planejador de casamentos, mas aquele era o menor dos problemas. Simeon sentiu como um filho ruim em vez de preocupar-se com sua mãe. Mentalmente, ele estava tentando decidir o que ele poderia fazer sobre o seu casamento nesta situação. Ele poderia comunicar os convidados e cancelar a festa. Isso não era grande coisa, mas dificilmente funcionaria com o restaurante, pois eles haviam assinado um contrato e se a reserva fosse cancelada, o depósito não era reembolsável. A menos que algo sério acontecesse, como alguém morrer. Ele estremeceu com a ideia, olhando para sua mãe com culpa, mais culpa ainda. E se ela precisar de cirurgia? E se ela precisar de mais remédios? Ele pensava sobre tudo isso, mas ia perguntar ao médico mais tarde. Se mais medicação for necessária, não devemos cancelá-la. Simeon olhou cautelosamente para a mesa de cabeceira de sua mãe e a escova de cabelo. Ele estava tão chateado que ele estava quase em lágrimas. O que ele queria era pegar a escova e arrumar o cabelo da mãe. Ela ficaria ainda mais chateada se ela visse ela mesma no espelho. Realmente ela ficaria mais chateada, pensava o homem. Mas se você decidir não cancelar o casamento, eu vou entender. Ouviu o filho ao lado da mãe, e aquelas palavras lhe foram tão fortes que o coração do filho doía. E agora, era ele quem estava prestes a ter um ataque cardíaco. É claro, mamãe, o casamento será adiado. Ele apressou-se para segurá-la. Mesmo que Simeon soubesse disso, o cancelamento custaria muito dinheiro, mas era a decisão de um homem de verdade. Eles vão conseguir ganhar o dinheiro de novo, e Lena entenderia. Uma enfermeira entrou para dar-lhe outra dose de soro com gotejamento, e seu filho sentou-se ao lado dela, observando como a menina tentava enfiar uma agulha no braço da mãe. Ele pensou em sua cabeça que aqueles braços muitas vezes o abraçavam e que às vezes lhe davam a bronca, que doía saber que de repente sua mãe nunca mais iria abraçá-lo. De repente, um pouco de sangue escorreu sobre o braço de sua mãe e pingou na cama. A mulher notou e começou a repreender a enfermeira. Ela reclamou se não seria possível lavá-lo. Um estranho pensamento chegou a Simeon. Por que sua mãe se preocupava com isso? Não é nem mesmo sua roupa de cama. Mas sua mãe sempre foi uma mulher cuidadosa. A enfermeira era inexperiente e incapaz de encontrar uma veia? O jovem pegou o telefone da mãe para distrair seus maus pensamentos. A mãe pensava que golpistas poderiam entrar em seu telefone e obter sua conta bancária. E às vezes ela pedia ao filho para instalar algum tipo de proteção. Ele sempre disse que prometeria verificar se havia vírus para ela há muito tempo, mas ela nunca teve tempo para isso. O jovem estava desconfortável com a sua mãe repreendendo a enfermeira. Mas durante aquele momento, ela não parecia estar morrendo. Para que ela recuperasse o pensamento de Simeon, a mãe disse para ele dar um olá para sua nora e que pedisse desculpas por ela. E acrescentou ainda que se ela não morresse naquele dia, era para pedir para Lena para ir amanhã no hospital, que ela pediria desculpas a ela pessoalmente. Simeon caminhou até o carro chateado. Eu vou ter que juntar o dinheiro novamente. Assim que ele tirou as chaves do carro, algo molhado caiu em sua cabeça. Quando ele olhou para cima,
ele viu um pombo empoleirado em uma árvore, que o jovem amaldiçoou com raiva enquanto enfiou a mão no carro para pegar alguns lenços umedecidos. Ele esfregou o cabelo e sorriu tristemente. Eles dizem que é um sinal de dinheiro, enquanto pensava no tamanho das despesas em vão que eles estavam indo, mas com os sinais populares funcionavam. De repente, ele percebeu o que o estava incomodando no quarto de sua mãe. Ela foi para o hospital e levou sua escova de cabelo de casa com ela. Era uma escova de cabelo que ele sabia que, com certeza, ela iria levar. Ele sabia porque a escova sempre ficava em frente ao espelho do corredor, e ela nunca tirava essa escova de cabelo para levar para lugar nenhum. Assim, ele também percebeu essa outra coisa. Veio à sua mente a cama e as roupas de linho, e que também as roupas de cama da casa da mãe era de linho e com estampas florais. Aquilo era bastante o estilo de sua mãe, e era improvável que o hospital tivesse deixado ela escolher qual cama usar. E isso também explicava por que ela estava tão preocupada com a gota de sangue. Então Semyon refletiu sobre uma última coisa depois de todo esse tempo em que ele estava na ala. Ele não podia deixar de sentir que algo estava errado. Mas mesmo com as primeiras palavras de sua mãe, ele não tinha tido tempo de se perguntar como ela conseguiu ir para o hospital sem seguro ou sem documentos, pois ela nem sempre carregava eles. Mas ele sabia que o seguro estava em seu cartão pessoal do hospital, e isso não era tudo. A mamãe foi ao médico sem escovar o cabelo. Ele a imaginou sentada no consultório do terapeuta, desmaiando, caindo e ficando com o cabelo bagunçado ao longo do caminho. Será que foi mais tarde quando a carregaram para o hospital? Mas como? Porque provavelmente ele teria sido pulverizado com spray para finalização de penteados. E por que agora não havia mais nenhum vestígio de spray de cabelo na cabeça dela? Mas mesmo com os pensamentos a mil, ele ainda assim fez algo útil. Enquanto ele estava mexendo no telefone dela, ele tinha instalado um aplicativo que lhe permitia rastrear as atividades em seu telefone e ouvir suas chamadas. Ele usaria isso no caso de alguns golpistas telefonar para ela. Mas agora, ele suspeitava que sua mãe era a golpista de alguma forma. Então, ele ligou o grampo e era só esperar alguém telefonar, porque até agora ele esperava que só ele havia falado com ela. Mas ele ficou surpreso ao ouvir uma ligação, ela falando com alguém. Ele não podia acreditar em seus ouvidos. Sua mãe estava alegremente anunciando que seu plano tinha sido bem-sucedido. Ela agradeceu a sua amiga Galena por ter lhe dado aquele excelente conselho. Descobriu-se que era essa amiga que a tinha colocado no departamento de cardiologia para procedimentos preventivos. Tudo foi feito de acordo com o plano delas, e agora o casamento havia sido adiado. Elas precisavam pensar em outra coisa. Relatavam alegremente enquanto seu filho já estava a caminho de volta para o hospital. Quando Semyon entrou na enfermaria, a mãe encaminhou rapidamente com o telefone e, além disso, já havia feito o cabelo. Ela considerou tais detalhes, mas não pôde desistir de sua escova de cabelo favorita. Era um escrúpulo. Ela o havia traído realmente. Ela não ia dormir na cama do hospital de bom grado. De qualquer forma, seu filho rapidamente conseguiu descobrir o plano astuto da mãe. Ele estava com raiva e ela teria que confessar tudo o que fez. Você quer, mãe, rapidamente ir para a cama e fingir se sentir mal novamente? Ela sabia que não fazia sentido ir para joguinhos novamente. Eu disse para você cancelar o seu casamento com esta menina. Ela disse grosseiramente. Eu não quero você se relacionando com essa menina pobre do albergue, Semyon. Não quero ter que disputar com ela. Fique aqui, sendo tratada da sua crise de hipertensão. O casamento não foi cancelado, mas sua mãe não foi a ele, embora ela tivesse recuperada, pois ela estava com raiva de que seu filho não a ouviu. Então, ela parou de falar com ele.
As coisas estavam indo bem entre Semyon e Lena. Ele estava perfeitamente confortável com o passado de sua esposa, mas ele ficou ofendido com sua mãe por julgar as pessoas por suas condições financeiras. O casal, anos mais tarde, recebeu um telefonema do hospital. Sua mãe está na cardiologia. Ela teve um ataque cardíaco. Eles disseram. Desta vez foi verdade. A mãe de Semyon estava no hospital. E desta vez, ela estava fazendo joguinhos com seu filho, que imediatamente percebeu a gravidade da situação por causa de seu rosto distorcido e com mais queda de cabelo. As roupas de cama frias do hospital. Sua mãe se sentia doente e estava paralisada, incapaz de falar. Ela tinha seus documentos e o cartão de seguro com ela, mas ela poderia não informá-la de sua condição. Então, o filho levou a mãe para sua casa. Sua esposa teve que deixar o emprego para cuidar de sua sogra. Felizmente, Semyon estava a ganhar muito dinheiro e não havia problemas quanto a isso. Como resultado, a menina que Olga odiava agora tinha que cozinhar, lavar e alimentá-la com uma colher. Por vários meses, Olga foi incapaz de fazer qualquer coisa sozinha. Gradualmente, ela foi melhorando e lentamente começou a se mexer. Por um tempo, Olga escondeu o fato de que ela conseguia falar novamente até que ela percebeu que ela tinha que pedir desculpas à sua nora de alguma forma. Aquela foi a coisa mais desafiadora para ela a confessar, que havia caluniado a menina em vão, pensando que ela era gananciosa e que só queria o dinheiro do filho. Semyon ouviu um telefonema de sua mãe, mas desta vez ele a ouviu ao ar livre, enquanto conversava com Galena por telefone e estava louvando por sua nora. Mamãe, é você fazendo essas coisas de novo? Eu quero dizer que não estou fazendo nada de mal. Ela parecia tímida. Eu estou praticando. O que você está praticando? Pedir desculpas. Por favor, me desculpe. Não me mande embora. Por fim, a mãe se arrependeu e pediu perdão para eles, e que a perdoaram. A mulher prometeu não voltar a brincar com problemas de saúde, senão a manipulação podia se transformar em problemas reais. Felizmente, sua nora não guardava nenhum rancor contra ela e não se recusou em nenhum momento a cuidar dela. Muito pelo contrário, começou a cuidar dela como se fosse sua própria mãe. Obrigado por assistir essa história sensacional. Conte-nos o que você achou sobre ela na seção dos comentários. Lembrando que quando você ativar as notificações, não perde mais nenhuma história incrível como essa. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!